Boa noite a todos, bem-vindos ao Pint of Science Brasil. Em nome do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, ICMC, queremos agradecer a presença de todos. É com muito orgulho que nós podemos dizer hoje que São Carlos é a primeira cidade da América Latina a sediar o festival, junto com outras 50 cidades em 8 países. Hoje, infelizmente, é o último dia, mas ano que vem tem mais. O tema do debate de hoje nós vamos descobrir como as ciências matemáticas podem ajudar na inovação. Para isso, chamamos para coordenar esse debate o professor Francisco Lousada Neto, que é docente do ICMC e coordenador de transferência tecnológica do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria. O professor Lousada é bacharel em Estatística pela UFSCar, mestre em Ciências de Computação e Matemática Computacional pela USP e doutor em Estatística pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Professor Lousada, conta para a gente como é que as ciências matemáticas podem ajudar a promover a inovação. Ok. Muito obrigado, Nélio, pela apresentação. Obrigado a todos os presentes. É uma honra para mim ter a oportunidade de estar falando para vocês aqui, particularmente tendo a oportunidade de estar tomando uma cerveja e falando a respeito de matemática, estatística e computação aplicadas às indústrias, né? Também gostaria de agradecer aos meus convidados. São 5 profissionais que trabalham diretamente com inovação e transferência tecnológica. Queria também agradecer meus alunos que estão aqui, vários deles depois vão estar fazendo a apresentação para vocês de alguns produtos que nós temos desenvolvidos junto ao CMI. E também gostaria de agradecer a todos os presentes que estão dando a oportunidade de ouvir um pouco o que nós temos feito dentro da universidade para estar chegando de uma forma adequada às empresas. Então, hoje, a nossa questão básica é inovação em ciências matemáticas. Então, a pergunta que eu gostaria de lançar para vocês, e fiquem à vontade para responder, é: o que é inovação? O que vocês entendem por inovação? Né? Então, o Nélio está aqui com o microfone, então fique à vontade para que, eventualmente, se alguém tem interesse em estar falando para a gente o que acha que é inovação, o que tem a percepção com relação à inovação, fique à vontade. Ok? Quem é o Lau? Thaís. Algo novo? Algo novo, isso, Thaís, muito obrigado. Exatamente. Por exemplo, em termos etimológicos, nós temos que inovação deriva do latim innovare, ou seja, incorporar, inserir o novo, né? A novidade. Então, nessa contextualização, atualmente, a palavra inovação ela tem sido utilizada no contexto de gerar novas ideias, invenções, avanços tecnológicos, né? Mas, além disso, inovação também é um conceito ligado a valor, ou seja, inovar é direcionar a mudanças no setor produtivo, institucional, promovendo a melhoria de processos, produtos e serviços. Sendo que a importância da inovação ela está diretamente relacionada ao impacto dessa mudança. Ou seja, é algo que ocorre dentro das organizações, mas que gera mudanças evidentes externas também, né? E por que é importante inovar? Então, eu vou colocar aqui, basicamente, 3 argumentações que, de alguma forma, indicam a importância da inovação. Primeiro, ela garante a sobrevivência do seu negócio, né? Ou seja, se reinventar, se redescobrir é preciso sempre. Então, quer dizer que, no final das contas, você tem uma percepção de redução de risco de tornar o negócio obsoleto, né? De deixar de existir. Também ela agrega relevância e significado aos produtos e serviços. Ou seja, a inovação ela direciona um olhar holístico, considerando as reais necessidades dos clientes e da comunidade. Isso dá vida aos produtos, né? Dá vida aos serviços, relevância à marca dentro do mercado e também causa melhoria na sociedade como um todo. Ela permite relações de longo prazo, ou seja, construir o novo, levando em consideração os agentes que, de alguma forma,
se beneficiarão da própria inovação, vai aumentar, de alguma forma, os resultados financeiros do negócio, né? Vão garantir a longevidade da empresa ou da instituição, né? Então, nessa contextualização, a pergunta que fica é: e a matemática? Onde que fica nessa situação toda, né? Ciências matemáticas, o que tem a ver com isso? Então, quando a gente pensa em ciências, na importância das ciências matemáticas dentro do nosso cotidiano, nós podemos ter algumas perguntas básicas. Primeira, por que é preciso matemática? Para que serve a matemática na minha vida? E, basicamente, nós podemos notar que, desde o momento que nós acordamos, nós estamos ligados a números. Por exemplo, acordamos com o despertador marcando uma hora, que é um número, né? Calculamos o tempo que levamos até chegar na escola, ao trabalho, verificamos as condições do nosso carro, visualizando se está com combustível, se eventualmente você tem tempo de parar em algum lugar para tomar um café. Você liga a televisão e vê, por exemplo, o valor do dólar, o total de investimento feito pelo governo, o valor da dívida externa, a porcentagem de assassinatos em 100 mil habitantes, a porcentagem de água de um determinado reservatório, o aumento da inflação, ou seja, tudo vai se estruturando em uma imensa quantidade de números, que basicamente são informações que serão traduzidas em algum tipo de conhecimento. Geralmente são conhecimentos úteis para que possamos viver e exercer a nossa cidadania de uma forma plena. Levando isso agora para as empresas, o que a gente pode notar, que nós conseguimos perceber, ou pelo menos a equipe que trabalha dentro do CMI conseguiu perceber, é que a maioria dos países que alcançaram altos níveis de desenvolvimento possuem instituições que promovem a utilização das ciências matemáticas como ferramenta de desenvolvimento tecnológico. Quando eu digo ciências matemáticas, eu me refiro a matemática, matemática aplicada, estatística e computação. Então, nessa contextualização, aqui eu coloco o mapa mundi, mostrando, basicamente, onde existem instituições que, de alguma forma, relacionam universidade, academia com empresa. E a gente nota que, no final das contas, a grande maioria são todos países desenvolvidos. São países desenvolvidos. E nós estamos aqui, certo? Com o CMI. Né? Ou seja, o CMI ele surgiu com esse objetivo de alguma forma, fazer um processo de ligação entre a academia e as indústrias, ou seja, promover. O nosso objetivo geral é promover e incentivar o uso de técnicas matemáticas, estatísticas e computacionais no setor produtivo e em outras áreas do conhecimento, estimulando a cooperação interdisciplinar. Né? Então, hoje, o CMI, Centro de Matemática e Estatística Aplicadas à Indústria, ele é um centro de pesquisa, inovação e difusão da FAPESP. Nós temos verba, financiamento, ou seja, nós temos oportunidade de fazer um processo de investimento de tal sorte que a gente possa concretizar esse tipo de parceria, academia e indústria. A nossa missão é trabalhar como sendo um interlocutor entre a academia e a indústria, promovendo a interação entre pesquisadores e profissionais do setor produtivo. Bom, e como que a gente tem trabalhado? Como a equipe trabalha, de uma forma geral? Nós temos um problema, nós visualizamos uma estrutura que nós chamamos de uma estrutura holística, ou seja, nós temos um problema industrial. A partir desse problema industrial, nós temos um processo de análise e desenvolvimento, onde nós temos um momento de teorização do problema industrial. A partir dessa teorização, nós tentamos obter algum tipo de solução. Né? Essa solução, de alguma forma, ela é repassada pela empresa, para as empresas e para as instituições através de treinamento e educação, né? E a partir daí nós fazemos então o que nós chamamos de transferência assistida de tecnologia, onde nós passamos a tecnologia para as empresas no geral, né? E sendo assim, as empresas acabam ficando independentes do centro. Essa que é a estrutura básica que a gente leva em consideração. São vários projetos que nós temos desenvolvidos no centro. Todas essas áreas, de alguma forma, são contempladas. Finanças, sustentabilidade, meio ambiente, medicina, tecnologia, esportes, educação,
empresas petrolíferas, aeronáutica e indústria de transformação. Eu vou dar alguns exemplos onde que nós estamos levando, alguns exemplos onde que estamos aplicando, estamos tendo esse relacionamento, mas as áreas de pesquisas básicas são otimização aplicada e pesquisa operacional, mecânica dos fluidos computacionais, inteligência computacional, engenharia de software e modelagem de risco. Essas 4 áreas trabalhando junto fazem a estrutura interdisciplinar do CMI. Então, vários projetos estão sendo desenvolvidos. Alguns dos projetos, por exemplo, em otimização aplicada, nós temos aqui mistura de materiais, ou seja, uma equipe trabalhando com otimização de mistura de materiais, numa empresa de transformação aqui em São Carlos, produção dos frangos, otimizando, então, a ambientação das estufas de frango, cortes de madeira e microtomografia. Nós temos, em mecânica dos fluidos computacionais, estudos relacionados ao comportamento de fluidos multifásicos, melhoria para redução do ruído gerados por turbinas. Nós temos estudos visualizando o escoamento em corvetas, escoamento de vento em corvetas. Nós temos análise de séries temporais, e quando nós temos estruturas espaciais. No caso, por exemplo, aqui nós estamos estudando, por exemplo, como que os táxis de Manhattan fazem o processo de locomoção. Em modelagem de risco, nós temos uma equipe trabalhando com previsão de desfecho ruim e parto. Essa é uma equipe que trabalha com uma equipe da Nigéria e de Uganda, onde que a ideia básica é você tentar melhorar, na realidade, ter um sistema que faz o monitoramento do parto. Trabalhamos com detecção de fraude, sistema de detecção de fraude. Nós temos um sistema de controle de qualidade online, nós temos um sistema de avaliação online e também um sistema de detecção de talento esportivo. Particularmente esses 3 aqui, nós temos os nossos alunos que, depois de terminado as nossas apresentações, eles vão ter o prazer de ir na mesa de vocês e mostrar um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido com relação a esses projetos. Com relação à inteligência computacional, nós temos uma equipe trabalhando com monitoramento de idosos. A gente sabe que daqui a alguns anos a quantidade de idosos com certeza vai ter um aumento relativamente grande, e aí talvez fosse importante você ter sistemas embarcados, de tal sorte que você possa fazer o monitoramento à distância dos idosos, né, com relação a algum tipo de problema de saúde. Nós temos equipe trabalhando com transporte, por exemplo, detectando rotas mais simples ou previsão de tempo de viagem. Equipe trabalhando com biometria adaptativa, onde você consegue detectar diferenças nos toques, para detectar se de fato a pessoa que está digitando é de fato ela mesma, né? Também a mesma coisa trabalhando com padrões de caminhada. Bom, além disso, nós temos o que nós chamamos de clínica matemática, statistical clinic, ou seja, a ideia aqui é auxiliar as empresas e pesquisadores na solução rápida de problemas matemáticos. Então, o processo básico é que o pesquisador ou a empresa ela é atendida por uma equipe do nosso centro, formada por 4 pesquisadores das 4 áreas de atuação do centro e um gestor de educação e difusão. E, a partir daí, então, nós temos um processo de visualização dos problemas, ou dos problemas da empresa ou do pesquisador, e isso é encaminhado para uma equipe para uma solução rápida do problema. Tá? Nós temos alguns exemplos onde nós já estamos desenvolvendo isso com relativo sucesso. Também nós temos feito workshops, são workshops de soluções matemáticas para problemas industriais, particularmente o workshop vai ser agora do dia 8 dia 12 ao dia 12 de setembro de 2015. Esses workshops eles já são prática comum em vários outros países. Por exemplo, no Reino Unido, desde a década de 60, esses workshops já são feitos, e muitas empresas acabam participando. Várias empresas têm participado desses workshops, e eles já estão na edição 104, alguma coisa parecida com isso, né? E qual que é o objetivo nesse caso?
conhecer os novos problemas, para os pesquisadores, o nosso interesse básico é conhecer os novos problemas, desenvolver novas áreas de pesquisa, ter oportunidade de gerar publicações, dissertações de mestrados, né, ou seja, teses de doutorado, que são produtos acadêmicos, mas também contribuir com a melhoria da empresa e valorizar a ciência matemática como alternativa de solução para problemas industriais. Para as indústrias também é importante, porque você tem a possibilidade de ter soluções de problemas que são operacionais, uma melhoria da produção, muitas vezes de forma imediata, diminuição de custos e tempo de criação de produtos e também diferenciação no mercado. Aqui são algumas empresas que, de alguma forma, são multinacionais, que já se utilizaram ou se utilizam desse serviço, desse tipo de workshop, né, em outros países, e levam problemas para serem solucionados através desses workshops. Certo? Nós também temos um mestrado profissional ligado ao CMI. Esse mestrado profissional é um mestrado em Matemática, Estatística e Computação aplicadas à indústria, conhecido como MECAI, cujo objetivo é formar pesquisadores pós-graduandos aptos a identificar problemas complexos do setor empresarial, por meio do uso eficiente e crítico de métodos matemáticos, estatísticos e computacionais. Esse mestrado ele é modular, né, e você pode ter vários módulos de acordo com as necessidades das empresas, né, ou dos possíveis candidatos que têm algum tipo de interesse. Por exemplo, em 2014, a ênfase foi métodos matemáticos aplicados a derivativos e ao mercado brasileiro. E, basicamente, nós temos em torno de 15 alunos de diferentes instituições bancárias. Né? O próximo agora, na realidade, finalizou a inscrição no dia 15 de maio, nós finalizamos com 151 inscritos para o mestrado. É um mestrado em Ciências de Dados, em Agricultura, Medicina e Infraestrutura. E as aulas, desse em particular, serão em São Carlos. Né? Também nós temos possibilidade de fazer convênios com as empresas e instituições. Por exemplo, nós temos oportunidade tem alguns modelos de parceria entre universidade e empresa. Nós temos consultorias e assessoria, convênios mesmo, né, contrato de prestação de serviço, acordo de transferência de material, licenciamento e protocolo de intenções. Então, vou deixar isso para o meu convidado, o Eduardo Brito, falar a respeito desse tipo de relacionamento para vocês. Finalmente, eu gostaria de apresentar para vocês os parceiros e parceiros dos nossos colaboradores. Então, nós temos, de alguma forma, relacionamento direto ou indireto com várias empresas e instituições. Né? Isso dá mais ou menos, hoje nós temos mais de 30 empresas e instituições que, de alguma forma, estão conectadas com o nosso CEPID e CMI através dos nossos parceiros, né? Que são essas empresas que eu estou mencionando aqui. Eu lembro que, há muitos anos atrás, eu fui num seminário em Glasgow e eu tive a oportunidade de ver um seminário de matemática aplicada. Eu tive a oportunidade de ver o apresentador mostrando. Ele chegou e falou: eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros, e ele acabou mostrando 5 slides desses. E, então, quando nós começamos, eu imaginei assim, eu falei, eu gostaria de ter pelo menos um slide desse fechado. Então, praticamente 2 anos de funcionamento do centro, nós temos já esse slide fechado. Esperamos ter uns 5, 6, mostrando que a importância da matemática sendo aplicada nas empresas. Né? Ou seja, como uma visão final, eu penso que as promessas e oportunidades advindas aqui da criação do Centro de Matemática e Estatística aplicadas à indústria, eles são enormes, né? E sendo que essa criação está promovendo a abertura da academia para a indústria nacional, semeando inovação, sustentabilidade da educação continuada, obrigado, e tecnologia em ciências matemáticas. E a ideia toda é o seguinte: no final das contas, a ideia do centro, ela cresceu, na realidade, com o professor José Alberto Cominato, né?
e a alusão ao nome do CMA e, basicamente, a nossa florzinha ali, indicando que, no final das contas, é a ideia de semear a matemática para as indústrias, né? É isso. Então, muito obrigado. Okay. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para a audiência, né? Se eventualmente alguém gostaria de falar alguma coisa, alguma dúvida, comentários, críticas. O primeiro é o Edson Leite, em ordem alfabética. O Edson Leite, ele é coordenador de transferência tecnológica do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, que está sediado na Universidade Federal de São Carlos. Uma salva de palmas aí para o Edson. Obrigado por ter vindo, Edson. O Eduardo Brito, agente de inovação e analista administrativo da Agência USP de Inovação. Muito obrigado, Eduardo. O Emiliano Valério, um ex-aluno da Universidade Federal de São Carlos no curso de Estatística e agora sócio-diretor da Stepwise, uma empresa que acabou de vir para São Carlos. Parabéns aí para você. O Euclides Mateus Júnior, diretor da DNA Consulting Genética e Biotecnologia. Okay. E o professor José Alberto Cominato, que é o diretor do CEPID-CMI. Então, primeiramente, eu gostaria de chamar o José Alberto Cominato, para os colegas e amigos conhecido como Poti. E eu gostaria de perguntar para você, Poti, o que o CMI representa em termos de inovação? Boa noite a todos. A matemática ou as ciências matemáticas têm uma longa tradição de interferir no setor produtivo nos países centrais. Essa é uma filosofia, uma conduta que as universidades no exterior já tomaram há muito tempo, e a interação academia-indústria no exterior no domínio das ciências matemáticas tem, como vocês viram, uma história bastante longa, como vocês viram na apresentação. Infelizmente, no Brasil, e, de certa forma, nos países em desenvolvimento, veja que isso que eu estou dizendo é bastante relacionado com as ciências matemáticas. As engenharias, como nós sabemos, elas têm uma história mais longa de colaboração com o setor produtivo, mesmo porque o setor produtivo, digamos, precisa mais evidente a necessidade das ciências de engenharia do que das ciências matemáticas. As ciências matemáticas, como eu estava dizendo, têm um histórico no Brasil acadêmico. Se a gente perguntar para a maioria das pessoas leigas, ou mesmo para nossos estudantes, o que eles esperam da sua formação em matemática, muitos deles, eu tenho certeza, dirão que eles pretendem ser professores ou, na melhor das hipóteses, professores universitários. Na maioria das vezes, os nossos próprios alunos não esperam ter um emprego no Banco Itaú, por exemplo. Não é? Isso está mudando. Como toda a sociedade que se desenvolve, as necessidades vão aparecendo e isso está mudando. A própria existência do CEPID-CMI é um sinal disto. Não é? Na chamada de 11 anos atrás da FAPESP, nós não tivemos sequer um projeto em ciências matemáticas apresentado. Nesta chamada, 11 anos depois, nós tivemos pelo menos 2 projetos, que é o nosso e um em São Paulo, que foram aprovados, por sinal. Nós não sabemos se não tiveram outros que não foram aprovados. Então, a minha colocação, principalmente aqui nesse ambiente em que eu imagino que para parte das pessoas, ciências matemáticas é um mistério, eu diria que
nenhuma sociedade desenvolveu-se sem a grande utilização, levando em conta, né, as ciências matemáticas como uma ferramenta de desenvolvimento. Então, nós, se tivermos que ser um país desenvolvido, eu acredito que podemos ser, apesar de todas as dificuldades, mas se esse momento chegar, esse momento terá que ter passado por a utilização da matemática como uma ferramenta de produção. Isso é inexorável. Não tem como não fazer assim, porque o desenvolvimento depende disto, não é? As engenharias, as ciências de engenharia, elas contribuem e dão a sua contribuição óbvia. Temos Itaipu, por exemplo, não é? Mas chega um momento em que é necessário que, para você dar o quantum, aquele salto, o quantum precisa a linguagem matemática, precisa das ferramentas da matemática, não é? Bom, então o primeiro principal ponto de inovação que eu vejo na nossa colocação é em convencer as pessoas da importância da matemática como ferramenta de produção. Essa parece uma coisa simples, mas não é uma coisa que a maioria das pessoas tem na cabeça. A maioria das pessoas pensam na matemática como um jogo, como um xadrez, que a gente joga, a gente aprende, a gente decora e acabou, não é? E não tem consequências maiores. Quer dizer, ninguém pensa que o celular só funciona porque existem alguns teoremas, não é? Que a maioria das inter-relações hoje de seguros, de empréstimos, só funcionam porque existem ferramentas matemáticas que estão em execução. Bom, essa é minha contribuição para esse debate ou para essa reflexão. Eu gostaria que vocês, como mensagem desta história aqui, que vocês, aqueles que pensam que a matemática é um jogo que eu posso só aprender como um xadrez, se você saísse daqui pensando que não é assim, que a matemática tem uma consequência, ela é mais do que isto, não é? Eu fico insistindo em matemática, mas eu gostaria de usar a palavra ciências matemáticas, como foi utilizado aqui, que inclui, logicamente, a estatística, a computação e as ciências, alguma parte da física, alguma parte da química, né? Que são as ciências que têm uma relação com a vida e com as coisas que acontecem no dia a dia. A maioria do nosso desenvolvimento, do bem-estar que a sociedade acumulou até hoje, depende de tecnologia. Sem tecnologia, nós não teríamos essas luzes acesas, nós não teríamos cerveja gelada, nós não teríamos nada que está aqui. A agricultura foi uma das primeiras grandes invenções do ser humano, não é? E, a partir dali, é que nós podemos esquecer todo dia de manhã que nós precisamos comer, tá certo? E que nós precisamos ter água e etc. Então, e a matemática é uma parte integrante dessa coisa. Ela não é simplesmente uma linguagem que fica do lado e que serve só para deixar o pessoal doido, encher o saco das crianças e atrapalhar a vida das pessoas, não é? Muito obrigado. Obrigado, Poti. Eu gostaria de chamar agora o Euclides para falar um pouquinho para a gente da importância do relacionamento da empresa dele com a universidade. Obrigado. Boa noite, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Lousada pelo convite e dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. A matemática, sem dúvida nenhuma, é essencial para o desenvolvimento de um país. Aliás, eu trabalho especificamente com genômica, uma tecnologia nova, uma coisa inovadora, que tem um impacto muito forte na vida de cada um de nós, tanto na agricultura, na saúde, etc.
E eu tenho a impressão de que as empresas inovadoras, as ideias inovadoras, normalmente são interdisciplinares. E dentro dessa interdisciplinariedade, a matemática é essencial. Então, quando eu comecei, eu sou biólogo, fiz a minha graduação na USP de Ribeirão, fiz o mestrado e o doutorado na USP de São Paulo. E comecei a minha empresa em 96, trabalhando sempre com sequenciamento de DNA. Então, até alguns anos atrás, eu podia tirar o sangue do paciente, fazer o experimento, fazer o sequenciamento, tratar os dados e dar o laudo. Hoje, isso é impossível, porque em cada sequenciamento a gente gera 12 gigabytes de informação genômica. Não é possível mais trabalhar com isso sem uma estatística robusta, sem uma matemática robusta, sem uma bioinformática robusta. E isso é muito claro dentro do meu trabalho no dia a dia. A gente precisa, todo dia, de matemática. E eu fico extremamente feliz e orgulhoso de poder ter aqui em São Carlos uma iniciativa desse CEPID e poder ter respaldo para o meu trabalho, que a gente tem trabalhado especificamente com saúde humana, e nós precisamos de muita ajuda matemática, das ciências matemáticas, para poder produzir um laudo melhor, para poder entender melhor se aquela variante genética é responsável por uma doença na nossa população também, ou será que a gente pode usar os bancos de dados norte-americanos e europeus? Não dá para usar os bancos de dados norte-americanos e europeus. A gente precisa nós precisamos criar os nossos bancos de dados aqui. Então, além de outras coisas, por exemplo, nós recentemente obtivemos um PIP, o 5º PIP que a gente tem também em tantos anos, e nós estamos fazendo uma coisa muito... parece muito ordinária. Exame de urina. Poxa vida, quando você faz um exame de urina, você manda para o laboratório usa técnicas de microbiologia para identificar se você tem alguma bactéria na sua urina. Só que essa tecnologia, que tem quase 100 anos, consegue identificar cerca de 20 tipos de bactérias, só. Não consegue identificar vírus, não consegue identificar fungos. Então, o que a gente tem feito? Nós coletamos essa amostra, extraímos o DNA total dessa amostra, que vai ter DNA humano e de qualquer outro ser vivo que estiver ali dentro. Sequenciamos tudo isso. Em cada sequenciamento desse, nós obtemos mais ou menos 30 milhões de sequências de vírus, bactéria, protozoário, qualquer coisa. E aí um software subtrai o DNA humano dessa amostra e você joga contra o banco de dados de micro-organismos que vai falar tudo que você tem ali dentro. E olha que coisa incrível. Nós usamos amostras de um laboratório que faz o teste tradicional e nós repetimos usando genômica. Às vezes o laboratório não pega nada. A gente pega 10 bactérias. Quando o laboratório pega alguma bactéria, a gente pega 15 bactérias que estão infectando. Poxa vida. Quando você chega para o médico e fala, olha, fiz um exame de urina e encontrei uma bactéria. O médico fala, toma esse remédio aqui. Se você chegar para o médico e falar, encontrei 15 bactérias, ele não vai saber o que fazer. É uma combinação. A gente precisa tratar matematicamente isso, comparando com os exames tradicionais, qual a importância de cada uma dessas bactérias, ou desses vírus, ou desses fungos. Então, a gente não consegue fazer isso sozinho, porque é muita informação. Então, cada exame que a gente faz, a gente obtém dezenas de bicharadas que estão lá na urina da pessoa, infectando. O que é importante e o que não é? Então, eu tenho certeza absoluta que essa iniciativa vai trazer para as empresas de São Carlos e para todas as empresas que tiverem acesso a esse CEPID, um ganho de qualidade enorme. Eu agradeço mais uma vez ao convite e, mais uma vez, te parabenizo pela iniciativa. Obrigado. Muito obrigado, Euclides, pelas palavras. Vou passar agora, então, vou chamar o Eduardo Brito. Gostaria que ele falasse um pouco a respeito de como uma empresa pode formalizar uma parceria com a USP.
Eduardo, muito obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Bom, gostaria de começar também agradecendo a organização pelo convite, muito obrigado, em nome de toda a equipe da Agência de Inovação. Eu estou aqui hoje representando o nosso coordenador, que é o professor Vanderlei Salvador Banhato. No grande conjunto de slides, durante a apresentação, vocês viram que foi citado uma série de vezes parceria, o termo parceria, e o termo empresa também. Isso porque, para o ciclo da inovação ser considerado completo, é fundamental que o produto ou o processo chegue ao mercado. E isso a universidade não faz, quer dizer, colocar o produto lá na prateleira para a sociedade, né? Então, a parceria universidade-empresa é fundamental. E o que a agência de inovação tem feito nesse contexto? Hoje, cada unidade acadêmica tem a felicidade de ter lá um setor de convênios que pode fornecer toda a informação de como formalizar uma parceria, né? O fato é que muitas empresas vão lá no detalhe de que, olha, o resultado dessa parceria vai ser de quem? Vai ser da empresa ou vai ser da universidade? E será que a empresa vai poder pôr esse produto no mercado? Com exclusividade, sem exclusividade? Vai ter que remunerar a universidade com base em royalties, pagamento fixo? Então, hoje, a empresa, antes de fazer uma parceria, ela quer conhecer em detalhes como que vai ser tratado, qual vai ser o tratamento dado a essa propriedade intelectual que é decorrente do projeto de pesquisa. E a agência de inovação tem estado muito próximo dos pesquisadores nesse momento. Então, tem caso que a empresa ela visita a universidade e o que a gente faz é estar junto com o pesquisador para dar informação. Digo, olha, qual vai ser o tratamento dado dessa propriedade intelectual, como que ela vai poder usar esse resultado. Tem caso que não, que o docente, o nosso pesquisador é que vai até a empresa. E a gente pode ir junto com o docente também. Então, a agência de inovação ela tem estado junto com as unidades, com o setor de convênios, para facilitar a formalização dessa parceria. E o que tem acontecido na universidade, nos últimos tempos, que a universidade tem se preparado para cada vez mais facilitar todo esse processo de formalização. E a boa notícia é que foi lançado recentemente o portal de convênios. Então, se antes, lá em 2008, o processo de tramitação dentro da universidade deixou de ser em papel e passou para ser um sistema informatizado chamado e-convênios, em 2008. E de lá para cá, o tempo de tramitação, para você ter uma parceria formalizada, caiu bastante. E nesse ano entrou no ar o portal de convênios, que lá você tem minutas pré-aprovadas, que nem precisam passar mais pelo jurídico da universidade, pelo financeiro, pela agência de inovação. Então, se o nosso parceiro aceita aquele formato, já é aprovado no colegiado da unidade, já vai direto para a assinatura, não mais do reitor. Muita coisa já pode ser assinado pelo próprio diretor da unidade. Então, a universidade está ganhando muito em agilidade. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é assim, a agência de inovação quer ser parceiro e um facilitador nesse processo de se formalizar as parcerias. Contem com o nosso apoio. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Vou chamar agora, então, o professor Edson Leite para falar um pouquinho para a gente sobre a experiência que ele tem em termos de transferência tecnológica. Muito obrigado, Edson. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, né? O Neto Francisco é uma pessoa que eu conheço desde a época da graduação, né? A gente não vai contar as histórias da graduação. A gente morava na mesma república e fico bastante contente que hoje a gente está na mesma posição em dois CEPIDs diferentes, né? Isso foi muito legal, né, Neto? Isso, né? Bastante. Em termos de frequência deve ser mais alto do país. Com certeza, né? Então é uma satisfação estar aqui e compartilhar um pouco da experiência. O nosso CEPID, a gente teve a chance de participar dos primeiros 11 anos do CEPID, né? Foi uma experiência muito interessante. E aí a gente já conseguiu formalizar algumas estratégias de como fazer inovação. Então, nesses anos, a gente tentou fazer até um pouco de filosofia de como seria essa parte de interação e tentar inovar no termo de inovação, né? Por quê? O CEPID é uma coisa muito complicada do ponto de vista até gerencial, né? Enquanto muitos fazem parte de ciência muito bem feita, na parte de inovação, a distribuição das contribuições são muito menores, né? Então, fica sempre focadas
E o que a gente pensou nesse CEPID novo foi tentar traçar uma estratégia nova. E essa estratégia foi justamente o próprio CEPID ser nucleador de novas empresas e novas tecnologias, né? É lógico que tudo que a gente ganhou durante os anos de experiência a gente manteve, né? Toda a parte de interação, toda a parte de assessoria, pequenas empresas, grandes empresas, etc. Mas o grande lance dessa nova jornada nossa foi justamente tentar criar dentro do CEPID um órgão que está sediado na universidade que vai gerar novas empresas e novas tecnologias. Então, como a gente está pensando fazer isso, né? A gente já tem uma área física, já tem os equipamentos, então a gente vai instalar uma planta piloto, que para a gente isso é importante, né? De uma parte de fabricação de algumas das tecnologias que a gente desenvolve, e essa planta piloto vai servir para as empresas usarem. Quer dizer, a gente vai servir de nucleador para as empresas que querem gerar novas tecnologias a partir das tecnologias que a gente está colocando nessa planta piloto. Então, essa é a nossa, vamos dizer, inovação, né? Essa nova jornada dentro desse CEPID novo. E para a gente, essa parte de planta piloto é importante, por quê? Porque a gente percebeu nos últimos anos, né, principalmente nessa parte de nanotecnologia, que é uma parte forte do CEPID, né, é que muitas das empresas, grandes empresas ou grandes produtores, tipo empresas de polímeros, um dos grandes obstáculos para eles desenvolverem novos produtos é quem vai fornecer as nanopartículas para eles desenvolver esses novos produtos. Então, essa é a visão que a gente quer, né? Eles usarem a gente para fazer isso, tá certo? Eu fico contente daquilo que a proposta do CEPID do CMI de usar a matemática como uma ferramenta de inovação, né? Quer dizer, a própria proposta desse CEPID é inovador, concordo plenamente, né? E uma coisa que eu vejo que só colocar as experiências de hoje mais de 12 anos tentando interagir com as empresas, que até é uma questão que eu coloco e depois eu gostaria até de... Porque um dos maiores problemas de você interagir com as empresas é as pessoas que estão na empresa, tá certo? Quer dizer, as empresas, o projeto dentro da empresa tem que ser importante. O que significa isso? Que aquilo vai ter pessoas que vão se dedicar dentro da empresa para que aquele projeto dê certo. Certo? Esse é um ponto. Segundo ponto é a qualificação do recurso humano dentro da empresa, né? Mesmo em engenharia, em química, em física, né? Tem muito pouco físico trabalhando nas empresas, né? Mas se você imaginar aqui, eles vão saber tudo que a gente tenta passar para eles, é uma ilusão. Então, muitas vezes, a conversa com a empresa é muito difícil. Eu imagino nessa parte de matemática e nessa parte de estatística, né? Porque a maioria das empresas tem setor de engenharia, tem setor de química, tem setor analítico, né? Não sei se as empresas têm setor estatístico e setor matemático. Tá certo? Então, talvez esse vai ser um dos desafios maiores desse CEPID de vocês, né? E, para isso, o mestrado profissionalizante é uma ferramenta fantástica. Achei muito interessante a proposta de vocês de terem um mestrado profissionalizante temático, que é de vocês lançam um tema e naquele ano as pessoas que vêm vão ser naquele tema. Uma ideia muito boa. Vou até levar lá para o nosso mestrado profissionalizante, certo? E esse vai ser o caminho. Quer dizer, você tem que criar recursos humanos também para a indústria. Mão de obra ou um corpo técnico altamente qualificado. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês. E a gente está aqui para discutir, tentar compartilhar mais essas experiências. Muito obrigado. Obrigado, Edson. Só para finalizar, eu gostaria, então, de chamar o Emiliano Valério, que é o sócio-diretor da Stepwise, para falar um pouquinho para a gente das expectativas
que ele tem com relação à possibilidade de fazer alguma parceria com a academia. O Emiliano acabou de montar a empresa dele, trouxe a empresa para cá, ficou vários anos trabalhando em São Paulo, então acho que seria uma oportunidade ímpar de trazer uma pessoa, um jovem empreendedor, para falar um pouquinho para a gente. Boa noite a todos. Agradeço o convite do Lousada. Também conheço ele da graduação, mas ele foi meu professor. Então, é de outras épocas. Como ele falou, eu tive uma boa passagem pelo mercado, né? Trabalhei mais de 12 anos no setor financeiro e depois em algumas consultorias, e sempre voltado para ciências matemáticas, especificamente para a estatística. E sempre trabalhando, buscando a inovação nesse mercado. E hoje o que a gente percebe um pouco nesse mercado é que a ciência estatística, principalmente no setor financeiro, ela já foi bem explorada. Então, aquilo que o professor aqui falou que tinha dúvida, se tem algumas áreas específicas, estatística dentro das empresas, dentro dos grandes bancos, seguradoras, hoje elas têm uma área específica de estatística, né? Então, por exemplo, o Itaú tem uma equipe gigantesca de estatísticos, né? É até difícil conseguir contratar algum profissional no mercado, porque eles já saem e vão direto para um banco. E o que eu percebo é que ainda falta muita estatística em outros setores da economia. Eu acho que isso é uma oportunidade muito grande para ciências matemáticas como um todo, né? Trabalhar com a inovação e tecnologia para atender esses setores. Dentro do que o professor Cuminato falou, eu percebo o seguinte também, a questão da inovação, ela não vem muito do setor das indústrias ou das empresas como um todo, né? Geralmente ela nasce dentro da academia, mas acaba ficando lá. Então, eu acho que essa iniciativa que o Lousada está colocando para a gente, tanto do CMEI quanto do CEPID, eu acho que isso é fundamental, né? Aproximar a empresa, as indústrias do setor acadêmico para trazer essa novidade. E um dos objetivos de montar a empresa aqui em São Carlos é essa proximidade. E quando eu conversei a primeira vez com o Lousada, foi muito gratificante para mim saber de todo esse potencial que a gente pode explorar agora. E com certeza ter grandes parcerias, levando o conhecimento que vocês acabam criando dentro da universidade para o mercado como um todo. É difícil as grandes empresas inovarem por questões que elas são grandes. Então, a inovação geralmente mexe com conceitos, mexe com muitas coisas que são rígidas dentro de uma grande empresa. Então, geralmente, ela parte de empreendedorismo. Então, eu acho que esse é um dos caminhos que a gente tem para o futuro, né? Eu acho que a gente tem que partir para o empreendedorismo, e a universidade tem formado alunos que antes saíam só acadêmicos, com objetivos acadêmicos. Eu percebo que hoje os alunos estão saindo com um perfil muito mais profissional, então é melhor para o mercado absorver esses profissionais. Mas eu acho que para o futuro, além de formar os profissionais, a academia vai ter que formar também empreendedores, né? Então, os jovens da academia vão ter que sair sabendo montar o próprio negócio, criando inovações, produzindo algo que realmente vai fazer sentido para a sociedade como um todo, né? Provocando mudanças gerais na nossa nação, riqueza, renda, trabalho, ciência, e isso com certeza vai levar a gente num patamar diferente no nosso país, né? De repente chegamos aí num país desenvolvido em breve. Então, agradeço de novo o convite e muito obrigado. Obrigado, Emiliano. Bom, finalmente, então, eu gostaria de abrir o espaço para a plateia, né, para os meus amigos que estão aqui, falar um pouquinho a respeito do que vocês pensam, a respeito do que nós temos feito, qual a percepção que vocês têm com relação à inovação, qual a percepção que vocês têm com relação a essa história de parceria com as empresas. Então, o Neylor está com o microfone. Eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de estar fazendo algum tipo de crítica, comentário, sugestões. Estão ali, ó. Normalmente, as empresas acham... eu conheço o agronegócio, e o produtor normalmente acha que tudo está certo. Dificilmente ele consegue olhar que tem um problema.
E os profissionais normalmente sabem aquilo que estudaram. Estatística, física, matemática ou ainda engenharia, né? Mas normalmente quem consegue olhar que tem um problema é uma pessoa externa, uma pessoa de fora. Como fazer para que o novo profissional consiga se mergulhar e olhar, aí tem um problema que você vai ter que trabalhar em qualquer indústria? Esse é um problema da questão de que nós não temos profissionais do recursos humanos. A interlocução fica muito mais simples quando nós temos profissionais na indústria. É claro que as coisas não mudam de um dia para o outro, não é? Só que quem não começa nunca vai mudar nada. Então, eu entendo a dificuldade, também detectamos essa dificuldade, vários aqui já mencionaram. O que nós precisamos fazer é a formação. Todos nós estamos preocupados com a formação de recursos humanos. A formação de recursos humanos é muito importante e, por isso, a minha fala com relação... O nosso colega último que falou aqui, que na minha fala eu me esqueci desse fato, que a estatística já é muito mais reconhecida e está muito mais colocada no mercado. E, por isso, a interlocução fica mais fácil. A solução para o seu problema é colocar gente lá na indústria, seja ela a indústria agropecuária ou qualquer que seja. É claro que, para o pequeno produtor, talvez seja muito difícil contratar um engenheiro agrônomo ou um engenheiro esse e aquele. Mas, para isso, existem as instituições do Estado que deveriam suprir essa tecnologia. É assim que eu vejo o problema. Fernando. Então, Fernando, bom, eu só vou complementar o que o Ti mencionou. Existem algumas possibilidades, né, que hoje já existe uma bolsa de pesquisa do CNPq em desenvolvimento. Ou seja, é uma bolsa de pesquisador, mas que esse pesquisador ele vai para dentro da empresa. Então, agora, você colocou um problema que, de certa forma, ele é bem difícil com relação a pequenos produtores ou pequenas empresas, né? Então, a gente tem a mesma dificuldade, a mesma percepção de dificuldade de como fazer esse tipo de interação. Por exemplo, eu sei que nós sabemos, por exemplo, que na indústria de transformação são inúmeros produtores, são empreendedores, empresários que têm uma empresa pequena que não tem condição de ter uma estrutura de controle de qualidade adequada. Então, dentro do grupo, sabendo dessa demanda, dessa necessidade de pequenos e médios produtores que não têm essa condição de absorver o custo de um software pago, geralmente caro, né, com uma licença cara, nós montamos um grupo e, através desse grupo, nós desenvolvemos um sistema de controle de qualidade online direcionado para esse tipo de público com baixíssimo custo de utilização. Então, o que acontece? No final das contas, se a gente consegue identificar a demanda, a gente vai atrás para tentar ver se consegue suprir essa demanda. Muitas vezes, nós temos dificuldade, inclusive, de tentar detectar qual que é a demanda a ser feita. Agora, como o Poti mencionou, tem equipes pensando nesse tipo de problema. E nós estamos abertos para que, eventualmente, outras pessoas venham e deem possíveis ideias para a gente também. Tá? É isso aí. Obrigado. Alguma outra pessoa? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Danilo. Olá. Oi. Eu tenho uma pergunta com respeito, mas algumas pessoas já falaram alguma coisa sobre essa dificuldade de falar com as empresas antigas, né? Com as empresas que já estão formadas, que é difícil convencê-las, às vezes, a inovar, e essa comunicação com os profissionais que já estão lá é, às vezes, complicada. Eu me pergunto se a saída não seria incubar novas empresas dentro da universidade, ajudar elas, por exemplo, estudantes
do centro, do ICMC, da USP, ajudar eles a incubar novas empresas, a ter contato com os novos investidores, esse tipo de coisa. O que o centro faz nessa direção, né? Bom, nós estamos pensando também nesse tipo de situação, né? Nós temos ideias de tá dando possibilidade da criação de startups, né? A gente pensa na realidade startouts, né? O termo agora startup significa no final das contas que são empresas que de alguma forma são criadas dentro do ambiente universitário, mas que no final das contas os gestores finais não ficam mais ligados à universidade. Então elas saem mesmo de fato da universidade. Então você cria a empresa ao redor de um produto ou de vários produtos que foram criados na universidade, mas no final das contas quem cuida delas vão ser na realidade estudantes ou ex-alunos que vão estar trabalhando e que vão criar essas empresas. Então eu tenho maior interesse, né? Eu tenho vários alunos aqui que já desenvolveram produtos. Eles vão mostrar alguns produtos que eles já desenvolveram que têm sido utilizados de forma livre, né? Por empresas, por instituições, por universidades, né? Por eventos que a gente faz avaliação, mas que no final das contas ainda muitas das vezes nós temos uma dúvida de como fazer isso. A gente tem dúvida de como fazer isso. Nós temos ainda continuam tendo dificuldades de eventualmente alunos que queiram mesmo de fato fazer esse tipo de coisa, porque o que acontece até hoje, né, em termos acadêmicos, pensando nas ciências matemáticas, eu imagino que nós somos bons formadores de empregados, mas maus formadores de empreendedores. Então nós precisamos aprender também como fazer isso. Eu estou falando, eu me coloco nessa posição, mas eu coloco outros colegas também nessa mesma posição. Quer dizer, a gente acaba formando profissionais bons para o mercado. Mas que tipo de mercado? Bons para trabalhar em algum lugar, mas não para fazer um processo de empreendedorismo. Então, isso eu acho que nós estamos pegando experiências com várias pessoas, com várias instituições, e, particularmente, a gente tem se apoiado bastante na agência de inovação da USP, que, de alguma forma, está apoiando a gente nesse tipo de situação. Então, eu passo também para ele para estar falando um pouco a respeito disso. Só, então, complementando, em relação a ações da agência de inovação, o que tem de recente e bacana para comentar, em relação aos alunos da graduação aqui da universidade. Tem a agência lançou recente agora uma bolsa de inovação e empreendedorismo. Então, o aluno de graduação da USP pode passar até 6 meses no exterior, ou em uma startup, ou em uma empresa já constituída há algum tempo, ou em uma universidade, na área de inovação. Então, ele vai trazer para cá uma bagagem para poder, de fato, constituir a empresa dele, né? Então, esse é um programa. Tem um segundo programa, que é a Oficina de Inovação, que vai entrar no ar no segundo semestre. A ideia é, o aluno USP submete um projeto para comprovar a viabilidade técnica ou desenvolver um protótipo, recebe um recurso da agência de inovação, até R$5.000, provavelmente vai sair nesse valor, para comprar ali um material, um equipamento, para comprovar ali a viabilidade técnica. Então, esse é o segundo. Para os alunos de pós, tem um curso que foi desenvolvido também, que é o de Gestão de Projetos de Inovação. Então, o que a gente costuma ouvir com frequência é que a FAPESP tem lá o PIP, mas que ela nunca consegue entregar todo o montante de recursos que ela tem disponível. Então, foi lançado um curso de especialização pela agência, que é Gestão de Projetos de Inovação. Então, é um conjunto de ações justamente para tornar esse nosso aluno de graduação ou de pós ainda mais preparado para tocar o negócio dele. Obrigado, Eduardo. Bom, eu acho que então eu vou finalizar por aqui. Aproveitar a oportunidade novamente para agradecer a todos os presentes, aos nossos convidados, Poti, o Edson, o Emiliano, o Euclides, o Eduardo. Também eu tenho a oportunidade, eu queria agradecer a todos os meus amigos que vieram prestigiar o evento, meus colegas de trabalho que vieram prestigiar o evento, e as pessoas da comunidade, né, que vieram aqui também para absorver o conhecimento do que nós temos feito dentro da academia, relacionando com parcerias com as empresas. Também deixo aqui meu agradecimento especial à equipe do CEPID, ao Gustavo, a Mari, a Carla
e ao Leandro, que sempre tem trabalhado ao nosso lado, colaborando permanentemente com todas as ações que a gente vai fazer. Então, muito obrigado a vocês todos. Bom, e é isso. Neilo, muito obrigado também, e obrigado à equipe de filmagem toda. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, bom, Pint of Science 2015 está acabando. Ainda não por essa noite, porque os nossos pesquisadores vão estar por aqui. Quem quiser conversar, interagir pessoalmente com eles, né, ainda há esse tempo. Só uma coisinha, eu queria que todo mundo fizesse um brinde aqui a ciências matemáticas aplicadas à indústria. Saúde aqui, ó. Vale. Bom, continuando, a gente vai finalizar aqui a apresentação. A interação pode continuar. Esse foi o último dia da edição 2015 do Pint of Science. No ano que vem, esperamos repetir esse evento com a mesma dose de sucesso ou maior que tivemos esse ano. A nossa expectativa, inclusive, é que ele aconteça em outras cidades no Brasil, porque a gente recebeu feedbacks muito positivos e, inclusive, fomos procurados por outras instituições que se interessaram pelo modelo, né, de divulgação científica e querem reproduzir. Quero dizer também que todas as gravações das 6 mesas de debates de 2015 vão estar disponíveis na íntegra no nosso canal do YouTube, no site do Pint of Science, www.pintofscience.com.br. Aproveitar para agradecer também a nossa equipe, né, de apoio, a Kate, ao Reinaldo, ao professor Lousada e a todos os convidados dele, a todas as empresas e instituições que apoiaram a realização do evento, ao Restaurante Mosaico, Restaurante Espaço 7, ao Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, ao Núcleo de Apoio ao Software Livre, à Escola de Engenharia de São Carlos, ao Projeto Contribuintes da Cultura e à OS Produtora. Vocês todos receberam um formuláriozinho com uma avaliação do evento. Pedimos, por gentileza, que quem puder dar esse feedback, que preencha a avaliação. Quem não tiver caneta, o Reinaldo vai estar passando aí, distribuindo caneta, emprestando. E, novamente, o Instituto de Ciências Matemáticas de Computação agradece a presença de todos e muito obrigado, boa noite.